Hoje vamos conversar sobre cinema independente que desempenha um papel fundamental no mundo do audiovisual. Mas é uma forma de fazer filmes que foge dos grandes estúdios, das grandes produções comerciais. Diferente das produções convencionais que geralmente dependem de orçamento altíssimos e recursos de grandes empresas. O cinema independente ele é caracterizado por ter orçamentos menores, e uma maior liberdade artística e criativa. Essa liberdade permite que os cineastas explorem temas mais variados, abordem questões sociais, políticas e culturais que muitas vezes não são tratadas no cinema financeiro, pode-se dizer assim. Para entender o que é o cinema independente, precisamos pensar na sua origem. Veja, Glauber Rocha já dizia: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, o filme rodado. O termo surgiu para descrever filmes produzidos fora dos grandes sistemas dos estúdios de Hollywood, principalmente nos Estados Unidos. Esses filmes, na maior parte das vezes, possuem equipes menores e buscam estabelecer uma identidade própria, diferente do que as produções comerciais costumam apresentar. A ideia é possibilitar que os criadores contem histórias que realmente os interessam, sem a pressão de agradar a um público massivo ou de fazer sucesso financeiro de imediato. Fazer cinema independente não é para todo mundo. Fazer cinema independente, ao longo dos anos, o cinema independente ganhou mais força e espaço, especialmente com os adventos de novas tecnologias. Fazer cinema independente, a criação do realizador, ou seja, do diretor, do cineasta, é fundamental. A popularização das câmeras digitais e a facilidade de acesso à edição por meio de softwares permitiram uma democratização da produção do audiovisual. Isso é maravilhoso. Agora, muito mais pessoas podem produzir seus próprios filmes com custos bem reduzidos, o que contribuiu para a diversidade de vozes e narrativas vista neste campo. Eu trabalho com cinema independente não apenas só porque eu quero, mas pelas minhas condições de produtor que eu sou e de diretor cineasta que eu sou e pratico nessa arte. Um aspecto importante do cinema independente é a sua relação com os festivais de cinema. Ganham visibilidade e encontram um público específico. Esses festivais são fundamentais para que os cineastas independentes possam divulgar suas obras, conseguir distribuidoras e, em alguns casos, até alcançar a fama e reconhecimento que os levem a produzir trabalhos maiores. Veja, se você coloca milhões de dinheiro na mão de um cineasta independente, ele vai construir uma obra extraordinária. Além disso, o cinema independente é conhecido por apostar em roteiros mais autorais, experimentais e muitas vezes desafiadores. Os cineastas aproveitam para criticar ou questionar aspectos da sociedade, apresentar personagens complexos e dar voz a grupos e histórias que não possuem muito espaço no cinema comercial. Isso faz com que esses filmes sejam muitas vezes mais profundos e reflexivos, gerando debates importantes sobre distintas realidades sociais. Eu trabalho com cinema independente por amar o cinema, por amar a arte de fazer cinema. A distribuição desses filmes, no entanto, enfrenta desafios, pelo fato de não terem grandes orçamentos para marketing. Muitas vezes eles dependem de estratégias alternativas para alcançar o público, como exibições em festivais ou até mesmo distribuição via internet. Isso representa uma grande mudança para o consumo cinematográfico, pois, veja bem, permite que obras independentes tenham vida própria e consigam atrair um público fiel, engajado. Isso é que é maravilhoso. Pode-se dizer um público mais seletivo. Outro ponto interessante é
A ser destacado é o impacto que o cinema independente tem na indústria cinematográfica como um todo. Muitas ideias e tendências que surgem nesse meio acabam sendo incorporadas pelos grandes estúdios posteriormente. Fazer cinema independente, o cineasta, o diretor, ele tem que ser de fato e verdadeiramente. E não um quebra-galho, não apenas uma fantasia de um sonhador. Além disso, o cinema independente serve como uma espécie de laboratório para novas linguagens e técnicas, contribuições que muitas vezes renovam o cinema comercial. Muitos diretores que começaram trabalhando de forma independente conseguiram depois migrar para produções maiores, mantendo sua identidade artística. E isso eu jamais quero perder. Eu quero continuar com a minha identidade, com o meu método de criatividade, que eu chamo de ditirambo, não só para mim como realizador, como para o ator, para a atriz, para a minha técnica. Falando de exemplos, é importante citar alguns filmes e diretores que são referências dentro do cinema independente. Seus trabalhos trazem narrativas originais e estilos visuais distintos, mostrando a importância de apostar em projetos autorais, mesmo com poucos recursos. Você trabalhar com diretor de fotografia ou com câmera, eles não sendo de cinema independente, muitas vezes vêm da faculdade, vêm das escolas. Por fim, o cinema independente é um espaço essencial para a diversidade cultural e a inovação no audiovisual. É uma escola na prática, de experiências. Ele possibilita que histórias de diferentes culturas, minorias e realidades sociais sejam contadas, algo que muitas vezes não acontece com grande frequência no cinema comercial. Esse tipo de produção aproxima o espectador de uma variedade maior de experiências e oferece um olhar mais plural sobre o mundo, através do cinema independente. Eu tenho o meu método. Glauber Rocha tinha um método dele, Emanuel Cavalcanti, Cacá Diegues. Mas concluindo, o cinema independente é uma forma de fazer cinema que valoriza a liberdade criativa e a autenticidade. Mesmo com recursos limitados, ele abre espaços para novas vozes, caminhos narrativos e estilos, fomentando não apenas a arte do cinema, a arte do ator, da atriz, da técnica da produção, mas também importantes diálogos sociais. Se você se interessa por produções que fogem do padrão e trazem conteúdos mais reflexivos e originais, vale a pena acompanhar o que o cinema independente tem a oferecer, já que ele é uma das formas mais ricas e vibrantes de expressão do audiovisual da atualidade. Você que faz cinema independente, não se preocupe com a estética, não se preocupe com o padrão, e sim com a sua criatividade de conhecimentos, obviamente, porque sem conhecimentos técnicos de produções, de interpretações, você não pode assinar como um realizador, como um diretor, como um cineasta. Para isso, você precisa ler. O segredo de um cineasta independente é a leitura, é o conhecimento, não apenas da literatura escrita, mas da literatura escrita, do audiovisual, da observação popular do dia a dia e da vontade de querer fazer. Fazer cinema independente, muitas vezes um diretor de fotografia que está habituado dentro do processo elitista do poder financeiro, muitas vezes o câmera, da mesma forma, ele estranha quando ele trabalha com um cineasta independente, porque ele não conhece essa linguagem. Ele não saiu do berço da independência. Ele entrou no berço da mordomia. Não que esse berço da mordomia não tenha qualidade, muito pelo contrário. A qualidade é estrondosa, é maravilhosa. Mas muitas vezes o próprio diretor, o próprio cineasta, por não ter passado pelo cinema independente, ele tem uma linguagem teórica. E que essa prática é dada com auxílio do elenco que ele trabalha, com auxílio da técnica que ele trabalha, com auxílio da produção que ele trabalha. Eu quero ver ele atuar no set de filmagem como realizador independente, como cineasta, como diretor independente. Aí sim,
você vai entender o que é fazer, produzir, realizar a arte do cinema independente. Vem para cá, vem para o nosso Papo de Cinema todas as segundas-feiras, aqui no YouTube. Só você acionar Papo de Cinema com o cineasta Lula de Oliveira, que é esse cara aqui que vos fala. Eu estou com 50 anos de carreira, literalmente, entre o teatro e as produções cinematográficas. Hoje estou na Europa, dividindo minha moradia entre a Europa e o Brasil, porque a Europa, precisamente Portugal, abriu seu coração, abriu as suas portas e tem uma respeitabilidade extraordinária pela cultura nacional brasileira. E a cultura nacional brasileira precisa literalmente respeitar cada vez mais a Europa na sua arte, na sua cultura, que é riquíssima. Não estou dizendo que não respeito, mas precisam e devem constantemente permanecer nessa respeitabilidade. Eu agradeço o continente europeu pelos abraços, pelos carinhos, pelas atenções que eu e minha equipe temos recebido. Hoje eu sou um cineasta que eu tenho aberto as portas, junto à minha produtora internacional, que é a Ana Paula de Castro, dando oportunidades a novos atores, novas atrizes, novos técnicos, novos produtores, para que eles aprendam, se evoluem e possam crescer cada vez mais, e dentro dos festivais nacionais e internacionais, e dentro do set de filmagem, possam extrair o de mais importante que um artista, do sentido diretor, cineasta, possa ter, que é criar. E ele só vai conseguir criar se ele observar. E é observando que ele analisa cada cena, cada detalhe. Eu, por exemplo, não trabalho muito com claquete, mas eu tenho a minha coordenação técnica comigo mesmo para a edição de finalização dessa obra. É a claquete, é o técnico da claquete, é uma outra linguagem que eu vou dar ao meu câmera, ao meu diretor de fotografia, ao meu elenco e à minha produção. No cinema independente, eu não tenho trabalhado com claquete para poder ser mais rápido nas minhas produções. Você acha que eu não quero entrar para o cinema de grandes produções financeiras? Todo profissional quer, mas nem por isso eu deixo de fazer cinema. Nem por isso eu deixo de praticar cinema 24 horas por dia da minha vida durante esses 50 anos entre o teatro e o cinema brasileiro. Sabe, me lembra muito o Glauber Rocha. Glauber Rocha é um crânio do cinema brasileiro. Um crânio, literalmente. Sabe, quando ele não desmerece, mas ele desclassifica quem tenta desclassificar o cinema independente, e é assim que eu penso. Quem é você que atua nas grandes produções, chegando no set de filmagem numa limusine, tendo 200 pessoas no set de filmagem? E quem é o cineasta que entra no set de filmagem a pé, algumas vezes de bicicleta, e muitas vezes com seu carrinho usado, e encontra uma equipe de 10, 12 pessoas para fazer trabalho de 70, de 100 pessoas. Não é fácil, mas é feito com muito amor, com muito carinho. Então, por isso que eu digo a todos vocês que estão participando desse bate-papo aqui, no Papo de Cinema comigo. Fazer cinema é a arte que agrega todos os tipos de artes. Arte plástica, folclore, fotografia, tudo. Teatro, televisão, todas as artes que você possa imaginar. E a outra arte que é mais importante do que as demais artes, que é o povo. Todo realizador, todo diretor só consegue dirigir se ele tiver sensibilidade aprofundada, analítica, por onde ele anda, por onde ele passa, onde ele chega. Os livros que ele lê, ele não pode ser seletivo na sua leitura. Ele pode ler um pornô, ele pode ler o autor mais desconhecido da face da Terra, mas ele pode ler Shakespeare, né? Ele pode ler os mais variados livros da literatura mundial, mas só existe uma leitura que ensina a este cineasta independente
e a qualquer um outro cineasta a ser criativo no set de filmagem, no ensaio com seu elenco, se ele tiver a analogia da alma, a analogia do espírito, ou seja, se ele tiver leitura espiritual. E só tem essa leitura quem já nasceu com a arte do ventre da sua mãe. Quem já nasceu com a arte do cinema no ventre da sua mãe. Isto é fazer cinema independente. Tenho orgulho de fazer cinema independente hoje para o mundo, através do continente europeu que me recebeu com tanto amor, através dessa produtora europeia, portuguesa, Ana Paula de Castro. Vem aí O Menino que Virou Rei, a história do único rei negro brasileiro, terceiro rei da Nigéria, tetraneto de Zumbi dos Palmares, rei Oba Mendes, o qual eu tive orgulho e o prazer de escrever a história dele em livro, que já está sendo lançado no mercado. O nosso papo de cinema próximo, eu vou falar exclusivamente da claquete. Para que serve a claquete? Tá bom? Beijo no coração de vocês. Viva o cinema independente brasileiro. Viva o cinema independente europeu.